Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de irem curtindo, de se inscreverem se não estão inscritos ainda, acionarem o sininho das notificações para ficarem por dentro dessas pequenas explicações a respeito da nossa história. Compartilhe o vídeo, convido as pessoas para participarem aqui do nosso canal. Nós falamos em alguns vídeos anteriores sobre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Vimos que Napoleão encerrou o ciclo da Revolução. No entanto, durante o seu governo, a França estendeu um poder muito grande sobre a Europa até a sua derrota, primeiro em 1814 e depois definitivamente em 1815. Com isso, era necessário reestruturar o mapa político da Europa e a situação em geral no continente, depois de toda a bagunça que Napoleão fez. Para isso, foi reunido o Congresso de Viena. E esse Congresso tomou uma série de medidas assim muito estranhas, um daqueles erros catastróficos da história, que era exatamente querer voltar atrás. Que resultados isso produziu? Os primeiros e mais importantes foi a Revolução Liberal de 1830, que veremos aqui hoje. Se você está curioso a saber o que aconteceu depois do Congresso de Viena e as suas medidas calamitosas, me acompanhe e veja essa história. Uma das medidas tomadas pelo Congresso de Viena foi o princípio da legitimidade. O que era legítimo, de acordo com este Congresso? Legítimo era aquela situação que existia na Europa antes da Revolução Francesa, ou seja, fronteiras anteriores ao que existiu antes do processo revolucionário na França, iniciado em 1789, e as famílias reinantes novamente nos seus cargos, ou seja, voltar atrás. Isso podia dar certo? É lógico que não. Não se pode pisar no freio da história e muito menos engatar a marcha ré, como tentaram fazer. Mas, impulsionado pela força que o Congresso teve, com a união de países poderosos que tinham exércitos, que tinham a ideia de controlar novamente a situação, o princípio da legitimidade começou a ser implantado à revelia do povo. Pois o fim da era napoleônica, a França, que foi o grande país que sofreu com isso tudo, se viu obrigada a ver novamente no trono a dinastia Bourbon, aquela mesma que havia sido lá destronada com a execução de Luís XVI, que foi guilhotinado. Isso foi imposto pelo Congresso de Viena. Chegou ao trono da França o seu irmão Luís XVIII. Governa durante um tempo e, como não teve herdeiros, é sucedido depois por um outro irmão, que foi Carlos X. E é exatamente no reinado de Carlos X que tudo desandou, que tudo vai dar o grande problema que foi a Revolução de 1830. Luís XVIII morreu em 1824. As rivalidades políticas que já existiam na época ficaram ainda mais complicadas, se acirraram ainda mais. Carlos X, subindo ao trono, tratou logo de restaurar o absolutismo, ou seja, ele foi mais radical ainda que o próprio Congresso de Viena, se é que tal coisa fosse possível. Para isso, ele vai indenizar os nobres que haviam fugido da França desde a época da Revolução, ampliando ainda mais a participação da Igreja nas instituições educacionais, tudo que era mal visto pelos princípios revolucionários lá de 1789. Além disso, censurou os meios de comunicação, tendo controle sobre tudo aquilo que se dizia sobre ele a partir daquele momento. Mas, mesmo assim,
O seu reinado vai se estender por quase 6 anos, até 1830. Aí que começa realmente a confusão, porque em 1830 ocorreram eleições para deputado e houve a vitória de uma bancada liberal, que vai desencadear uma série de reações contra o governo absolutista de Carlos X, que rapidamente vai reagir criando um decreto conhecido como Ordenações de Julho, retirando o cargo de todos os deputados eleitos. Isso foi exatamente a causa imediata que vai desencadear a Revolução Liberal de 1830. A partir deste ano, o Duque Luís Felipe de Orleans liderou grupos de estudantes, burgueses, jornais e trabalhadores e uma manifestação que vai dar início exatamente ao que foi chamado de Revolução de 1830. Esses grupos intensificaram a sua participação, principalmente as camadas populares, e organizaram o que é conhecido como Jornadas Gloriosas. Toda esta manifestação vai surtir efeito, pois Carlos X, sem apoio, sem condições de reagir, acaba abdicando neste mesmo ano de 1830 e fugiu para a Inglaterra, onde ficou exilado a partir de então. Neste momento, aquele que havia sido o precursor do movimento, o Duque Luís Felipe de Orleans, assume o trono de França com apoio da burguesia. E agora é o novo rei com uma monarquia um tanto diferente. Ele muda inclusive o título, não se fala mais no rei de França, ele se intitula rei dos franceses. E pelo fato dele ter tido o apoio da burguesia, ele passou a história conhecido como o rei burguês. Seu primeiro ato no poder foi estabelecer o fim de várias ações e leis absolutistas de Carlos X, mas preservou o voto censitário, ou seja, só votava quem tinha determinada renda. Então, excluía com isso a maior parte da população. Coube este governo, enfim, as intenções restauradoras do Congresso de Viena. Não mudou lá grande coisa. Não é a mais absolutista, tem-se agora um rei que se intitula Rei dos Franceses, em geral, mas não há grandes mudanças, principalmente em relação às camadas populares do país. Mas esse movimento vai se alastrar por outros países da Europa. E começa a haver uma série de movimentos similares também. Por exemplo, a Bélgica, que estava sob o domínio da Holanda, consegue a sua independência. Na Espanha e Portugal, conseguem êxito. E é ao mesmo período que aqui no Brasil findava-se o primeiro reinado, com a figura que nós já falamos aqui. Vocês vão ver aqui em cima um card sobre o fim do primeiro reinado no Brasil. Dom Pedro I foi comparado, inclusive, a Carlos X. Carlos X abdicou em 1830 e Dom Pedro I no ano seguinte, 1831. Pelo fato de também ter tomado medidas autoritárias. Então, Portugal e Espanha também tiveram influência desse movimento liberal de 1830. Mas, em outros locais, não conseguiram tanto sucesso porque a Santa Aliança conseguiu sufocar o movimento. O que foi a Santa Aliança? Foi um grupo de países que, ao final do Congresso de Viena, resolveu se unir numa tentativa exatamente de evitar novos movimentos revolucionários e a independência das colônias americanas. Essa Santa Aliança foi criada por 3 países, Áustria, Rússia e Prússia. Mais tarde, obteve o apoio também da França e depois da Inglaterra. A Inglaterra ficou assim com um pé lá e um pé cá, porque ao mesmo tempo que tentava evitar na Europa movimentos revolucionários populares, em relação à América, achou melhor conseguir novos mercados para os seus produtos, passando a apoiar disfarçadamente a independência das colônias de Portugal, mas o Brasil já falamos a respeito, e da Espanha. Então a Inglaterra teve assim uma política ambígua em relação à Santa Aliança e acabou não apoiando mais as determinações desse grupo. Acontece que Luís Felipe de Orleans
não vai durar também muito tempo no trono. Ele vai reinar de 1830 a 1848, quando uma outra revolução tem início no país e vai implantar a Segunda República Francesa. Mas isso vamos ver no próximo vídeo. Se vocês gostaram dessa pequena explicação, se vocês acharam simples de entender o que foi a Revolução Liberal de 1830, muito rapidamente, vocês vão ver por aqui várias outras aulas a respeito disso, mais detalhadas. Aqui apenas tivemos uma rápida explicação. Não deixe então de dar sua curtida aqui, de compartilhar esse vídeo, de se inscreverem e até o próximo.